capítulo 7. Evangelho de João, capítulo 7, e o verso 53. Please, obrigado. Outra vez eu ia esquecendo. Antes de ler essa palavra, pode deixar na tela, a não ser que tenha a imagem. Mas lembrou-me muito bem o pastor Joseph. Obrigado, meu amado. Eu quero vos lembrar também de que a ceia do Senhor, que não é nesse domingo próximo, é no outro ainda, mas a gente está fazendo esses avisos antecipados porque nós vimos algo maravilhoso lá no sul. E diz que tudo aquilo que é legal, que funciona, a gente pode copiar e adaptar, e achei tão lindo. E tal qual eles fazem, nós adaptamos ao nosso modelo de culto e nós vamos fazer uma Santa Ceia diferente. Se eu não estou enganado, essa já é a 6ª Santa Ceia sem pessoas, né? Então nós vamos fazer uma Santa Ceia diferente agora. A Santa Ceia vai durar o dia inteiro, apenas o dia inteiro. Ela vai começar às 9 ou às 8? Às 9 da manhã, e ela vai até às 18 horas. Iniciando, portanto, às 9 da manhã, indo até às 18 horas. Às 19 horas começará o culto online, mas sem ceia. A ceia vai ser das 9 às 18. Como vai funcionar? De hora em hora, terá uma equipe pastoral aqui. Nossa equipe será dividida em vários horários. E passaremos o dia jejuando, orando no Senhor aqui. E cada família virá aqui ceiar. Uma família por vez. Então você vai sair de casa com a sua família em determinado horário. E lembre-se, vai ter o dia inteiro para isso. Nós não vamos agendar, porque são muitas famílias e é preciso. E se houver aqui embaixo 10, 15 famílias, não tem problema, elas vão estar, o pátio é grande, cabe milhares de pessoas. Então subirá família por família. E aqui juntos celebraremos a ceia, ceiaremos em família e abençoaremos você. Mas talvez você não tenha família sozinho em casa no Evangelho, não tem problema. Aqui você vai se unir a outra família, a sua família. E juntos celebraremos. Portanto, ninguém ficará sem ceia. Os idosos poderão vir, cada um com a sua esposa, sua família, viúvos, enfim, obedecendo, evidentemente, todas as normas, com o termômetro, com álcool, tudo que for necessário. Mas o que não irá faltar, absolutamente, é durante o dia inteiro a presença gloriosa do Espírito Santo inundando a sua casa, sua vida, sua família. E eu penso que vai ser maravilhoso. Então eu gostaria muito que desde já você já se preparasse. Nesse domingo de ceia, é um domingo que você vai sair de casa com sua esposa, seus filhos, seu marido, ou com quem for, e virá ao templo, e ali a equipe vai condicionar você aqui dentro, em seguida você sai, outro entra, e assim por diante. Vai ser lindo demais. Portanto, conto com vocês todos, em nome de Jesus. Agora, finalmente, Evangelho de João, capítulo 7, verso 53. Diz assim: e cada um foi para a sua casa. Amém. Eu vou ler outra vez. E cada um foi para a sua casa. Paizinho, obrigado por esse culto tão precioso. É maravilhoso estar aqui, é maravilhoso sentir a Tua glória, a Tua presença. Quero que o Senhor tenha toda a liberdade de alterar o quadro e a agenda do culto como quiser, como bem fazes. Que o Senhor se faça presente onde houver alguém assistindo e participando desse culto. E agora que a Tua palavra fora lida e por Ti colocada no meu coração, então eu lhe peço, Senhor, que me dê graça mais uma vez para que eu possa falar. Pois tudo que posso fazer é nada mais do que falar. Mas o Teu Espírito, Senhor, é hábil
poderoso em nos ensinar. Então, enquanto eu falo, que Ele nos ensine, para que em tudo possamos crescer em Ti, e o Teu nome ser glorificado através de nós e em nós. Assim eu lhe peço em o nome precioso de Jesus o Cristo. Amém. Queridos, não há uma só vez em que eu paro para meditar ou ler nos evangelhos. E eu digo muito especialmente os evangelhos, embora a Bíblia inteira é extraordinariamente perfeita. Eu gosto de usar a expressão que eu gosto especialmente de tal livro, mas todas as vezes que eu vou num livro diferente daquele que gosto especialmente, eu também digo que eu gosto especialmente daquele, justamente porque toda a Bíblia ela é especialmente maravilhosa. Mas quando tenho o privilégio constante, esse privilégio de meditar e parar nos evangelhos, e confesso-vos que faço isso com regularidade, pois tento pautar aquilo que vivemos dentro das missivas que Jesus nos ensinou, ainda que todos os outros conteúdos sejam extraordinariamente inspirados e perfeitos para a nossa vivência, mas todos eles têm a sua base aqui dentro dos evangelhos, na vida de Jesus, a saber, a Bíblia inteira tem a sua base no Cristo, tudo é a partir do Cristo. Ele é o eixo e o tema central de toda a Bíblia. Logo, estudar Jesus ou procurar compreender Jesus nunca é demais e nunca nos cansa, nunca nos enche. E é perceptível para mim, todas as vezes que tenho esse privilégio de vasculhar as palavras dele, como minha alma se encanta cada vez mais com Jesus. Como eu fico mais apaixonado por ele, mais admirado ao vê-lo andar e discursar em todos os segmentos aqui, ao longo de todo o conteúdo bíblico. Até porque, diferente de tudo aquilo que a gente já viu, de tudo aquilo que você já sonhou, de tudo aquilo que você já leu, Jesus ele é extraordinariamente surpreendente a cada dia, ainda que os seus passos já se tornaram poeira há mais de 2000 anos e tudo que ele fez fora escrito em alguns livros, ou melhor, algumas coisas, mesmo porque o próprio João diz que tudo que ele fez de curas e milagres, não havia livro suficiente naquele período que pudesse abrigar tais milagres. Logo, aquilo que Jesus viveu e fez, deixou registrado um pouco disso tudo, entretanto, já fazem 2000 anos, e se passaram, portanto, histórias em cima de histórias. Mas todas as vezes que você vai meditar, ainda que seja num fato conhecido, que você já leu inúmeras vezes, já passou por ele inúmeras vezes, já meditou inúmeras vezes, já ouviu pregações inúmeras vezes, já até fez alguns estudos, extraiu algumas coisas do mesmo fato, entretanto, a cada dia que você busca centrar o teu coração nestes, esse mesmo fato parece que ele ganha vida e se desdobra, e é uma nova manhã. É um mistério extraordinário observar a vida de Jesus, que mesmo depois de 2000 anos, ele está mais vivo do que nunca, mesmo dentro de sua própria palavra, que ele mesmo deixou escrito que ela é viva e eficaz e mais penetrante do que uma espada alguma de 2 gumes, que é capaz de penetrar na divisão da alma e do espírito, nas juntas e medulas, e discernir os pensamentos e as intenções do coração. Sim, todo esse conteúdo de Jesus está exalado em seus evangelhos, de modo que podemos não só vê-lo, não só andar com ele, não só senti-lo, não só chorar com ele, não só vislumbrar ele tocando nas pessoas, mas é possível também poder se apaixonar com o jeito dele olhar, com o jeito dele caminhar, com o jeito de ele agir com as pessoas, com tudo aquilo que ele fez. É extraordinário. E olhar para um texto como esse, por exemplo, que acabamos de ler, o seu final, onde depois de uma exaustiva tarde de ministrações, Jesus é abordado por muitas pessoas que ignoravam todo o período, e diga-se de passagem que esse meio de ignorá-lo começa justamente em casa. Era um período tenso do ministério de Jesus, ele já estava caminhando para a reta final da chegada em Jerusalém. E ele estava evitando estar na Judéia, justamente porque os judeus haviam prometido de matá-lo. E ele sabia exatamente qual seria o tempo em que seria crucificado, e que ninguém poderia matá-lo, mas que ele mesmo se entregaria. Portanto, ele sabia como andar. E decidiu, portanto, passar algum tempo na Galiléia, ensinando por ali, fazendo milagres por ali. E dentro da casa dele, do ambiente em que ele morava, em Cafarnaum,
os seus irmãos, suas irmãs, sua família de sangue. Chega até ele, dialoga com ele, pois é chegado o tempo da festa dos tabernáculos, onde todos os judeus tinham o dever de ir a Jerusalém para celebrar esta festa e passarem pelo menos 7 dias, entre 3 e 7 dias, dentro das festividades em Jerusalém. Entretanto, enquanto que a família está se preparando para viajar, Jesus, ao contrário, se mostra inerte quanto à ideia de ir a Jerusalém, e ele está decidido a permanecer ali. E os seus irmãos chegam até ele de uma forma, achei tão triste a forma como eles se apresentam a Jesus, pois eles chegam em Jesus e dizem: você não vai à festa dos tabernáculos? E Jesus disse: não, eu não irei, os judeus estão meio alvoroçados, eu vou ficar aqui em Jerusalém. E os irmãos dele, de modo insensível, sarcástico, disse a Jesus: ora, alguém que quer ser um profeta como você, alguém que quer fazer o que você faz, ou alguém que tem promovido as coisas que você promove, as pregações que você prega, o barulho que você tem provocado, alguém que faz isso, o mínimo, quer que o mundo todo veja. E agora que você pode ir a Jerusalém e fazer isso às vistas de todo mundo, você vai ficar em casa. Como quem dissesse a ele: você fez todo esse barulho aí fora, agora que é hora de subir no palco, você quer ficar atrás da cortina. Mas eles não dizem isso no contexto de que querem movimentar o ministério de Jesus. Eles dizem isso sob o prisma de caçoar, de ridicularizar, de diminuir, de tornar sarcástico essa ideia. Perceba que Jesus olha de maneira cortês a esses irmãos e diz de maneira clara: não é chegada a minha hora, eu não devo ir agora. E eles então continuam ainda espizinhando, continuam ferroando, continuam cutucando. E Jesus disse outra vez: olha, não é chegada a minha hora. Quer saber, a hora de vocês está pronta a qualquer momento, mas a minha não. A minha hora é quando o Pai quiser, a minha hora é quando o Pai determinar. Então os seus irmãos falaram mais algumas bobagenzinhas ali e partiram para Jerusalém. Mas refiro-me nesse primeiro momento em que na própria casa de Jesus, o ambiente em que ele crescera, o ambiente em que ele vivenciou os melhores momentos familiares e os piores também, o ambiente onde os seus irmãos o viram não somente crescer com santidade, mas o viram também efetuar inúmeros milagres quando inicia seu ministério. Isso não quer dizer que ele não tenha feito nenhum milagre, nenhuma atuação enquanto que era adolescente. Perceba que à medida em que Jesus está sendo ali tolhido por eles, eles agem de uma forma tamanha incredulidade e demonstra isso a Jesus. E não há nada mais duro, não há nada mais triste, não há nada mais cruel do que os seus próprios irmãos de sangue não acreditarem no potencial e no ministério que Deus te deu. E diga-se de passagem que é geralmente assim. É muito mais fácil o estrangeiro acreditar naquilo que Deus colocou dentro de você do que os seus próprios pares acreditarem nesse potencial, ainda que estejam vivenciando e vendo isso acontecendo diariamente. Era impossível ofuscar os milagres que Jesus fazia diante dos seus próprios irmãos. Mas mesmo isso acontecendo, eles assim ainda detinham tamanha incredulidade dentro de si. E não é sobre isso que quero lhes falar, mas estou apenas salientando que se você está num ambiente onde você sente uma chamada divina, onde seu coração ferve, onde alguma coisa proposital te levanta, onde o teu coração quer fazer algo maior do que você imagina, e quando você olha para a dimensão de tudo isso, tudo que vem ao teu coração é a sensação de pequenez, que você não será capaz, que você não conseguirá ir, que você não conseguirá fazer, que você não tem habilidade para isso. Então eu vou te dizer, é bem verdade, você não é capaz, você não tem habilidade para fazer, você não possui assim um talento humano para fazer, mas saiba que ainda que a tua família não creia, que o teu irmão não acredite, que o teu pai não aceite, que a tua mãe não concorde, o Espírito Santo colocou esse potencial dentro de você. Então você não precisa de nada humano, porque tudo que precisa, Ele já colocou aí dentro, e na hora certa é Ele que vai acionar, Ele que vai fazer esse poder emanar, Ele que vai construir, Ele que vai levantar, Ele que vai edificar, porque tudo é dEle, para a glória dEle, e o louvor é dEle, e o jeito é Ele que promove. Então você não tem que se preocupar com o que dizem os seus irmãos. Você só tem que se atentar para aquilo que o Cristo disse para você.
E se Deus te disse, que importa os demais? Ainda que os de casa digam a ti, batendo no teu ombro como que um consolo, dizendo, fique aí, mofando que nós vamos à festa. Olhe para eles e diga para Jesus, diga como disse Jesus, não é chegada a minha hora ainda. Quando a minha hora chegar, você vai ver o que vai acontecer. À medida que eles vão para Jerusalém, Jesus toma a iniciativa, tempos depois, de ir também. E ele faz isso de uma maneira furtiva, secreta. Ele não quer ser identificado, ele se mantém na obscuridade, ele tenta andar nos bastidores, ele tenta não ser visto, não ser notado. E eu acredito que isso é algo que praticamente impossível para o ministério do divino. Como que alguém tão amoroso poderia não ser notado em um mundo tão cheio de ódio? Como que alguém tão gentil não poderia ser notado em um mundo de tanta hostilidade? Como que alguém tão calmo não poderia ser notado diante de um mundo tão violento e cruel? Como que alguém tão cheio de compaixão não iria ser notado diante de um mundo cheio de crueldades? Como que alguém movido por um sentimento de amor ao próximo não iria ser notado em meio ao mundo movido de ódio uns pelos outros? Como que alguém que andava vestido de humildade não seria notado em meio à opulência das vestimentas sacerdotais que se apresentavam durante a festa? Como que alguém cuja voz alimentava o espírito, ainda que fosse no cumprimento, não seria notado em meio ao momento de milhares de pessoas cujo barulho das vozes enterneciam até suas almas? Como que ele não seria notado se ao passar pelas ruas as pessoas sentiam o mover do Espírito nele? Como que ele poderia não ser notado se a fome anelante pela palavra do divino se aproximava à medida em que ele se aproximava das pessoas? Pois à medida que a palavra chega, o cheiro de fome espiritual também chega. Como que ele não poderia ser notado se a unção que o Espírito colocou sobre ele pingava do seu ser? Como que ele não poderia ser notado, irmão, se o seu olhar meigo e carinhoso cativava milhares e milhares de pessoas? Era quase que uma tentativa vã de não ser visto, de não ser notado. Mas ele andava de maneira tranquila, sem chamar atenção para si. E você nunca vai ver alguém tão sério, ao mesmo tempo tão feliz. Alguém tão triste por dentro por ver tanta miséria espiritual. Mas nunca vai ver alguém tão cheio de Deus quanto ele. Você nunca vai ver alguém tão cheio de convicção de caminhar vitoriosamente em rumo à morte de cruz. Mas também nunca vai ver alguém tão poderoso ao se levantar de um túmulo, se vestindo de tamanha humildade que não busca o holofote para si. Você nunca vai ver alguém que tenha tal poder, querer andar nos bastidores. Você nunca vai encontrar alguém que desenhou o cosmos, que mediu o universo com as próprias mãos, que sabe contar os grãos de areia do solo, que sabe quantas células vivas tem no corpo do qual ele fala, que ao sondar uma pessoa, imagina quantos fios de cabelo ele sabe, colocou na cabecinha de cada um deles. Como você pode imaginar alguém cujos céus olham de cima a baixo e tudo que os anjos queriam era descer com a sua glória extraordinária e cercarem-no ali enquanto caminhava nas estradas empoeiradas de Jerusalém. E tudo que eles queriam era tocarem suas trombetas, alçarem a sua voz e cantarem a ele: Hosana ao filho de Davi. Oh, aleluia, bendito é o que veio em nome do Senhor. Como alguém assim quer andar atrás das cortinas? Como alguém que tem o poder de segurar o sol na palma das mãos, tenta se esconder de sua própria luz.
Por isso você nunca vai encontrar alguém tão extraordinário, perfeito e surpreendente quanto ele. Por isso o relacionamento com ele nunca é monótono, nunca é tédio, nunca se torna apático. O relacionamento com Jesus te promove uma surpresa atrás da outra, minuto após minuto. É como se você vivesse uma aventura espiritual extraordinária o tempo todo, não é? Não tem a monotonia do marasmo de uma estátua ou de um mecanismo meramente humano, mas tem a hegemonia e o calor e a pujança e a força do céu que emana dele dentro de nós. É algo extraordinariamente lindo e perfeito. Como não amar? Como não se apaixonar por ele? Como não se entregar a ele? E quando se entrega, como deixá-lo? Eu fico pensando, se ele tivesse hoje, se nós estivéssemos no lugar dos discípulos, eu acho que eu teria tamanha dificuldade de ir para casa, porque eu ia grudar em Jesus, ia ficar colado nele assim, ainda que ele me chamasse de ping-pong, de ploque, de babalu, eu ia dar um jeito de ficar colado nele o tempo todo, ouvindo sua voz. Eu me contentaria simplesmente de me assentar aos seus pés, melhor, me deitar aos seus pés. Doces pés, perfeitos pés. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Doce, meigo, precioso, amado da minha alma, vem. Livra-nos desse mundo tão mau, tão cruel, tão cheio de dor. Vem, Senhor. Vem buscar a tua noiva. Doce Jesus. Eu não consigo imaginar ele sozinho andando pelos corredores escondidos de Jerusalém. Mas o texto diz que ele procurava se ausentar da multidão, do volume das pessoas, mas procurava ensinar aqueles que estavam famintos por tua palavra. E à medida em que ele encontra os corações famintos, ele de imediato começa a ensinar a palavra de Deus e as pessoas creram nele. E foi tão intenso que gente que nunca o ouviu estava mais crente do que aqueles que caminharam com ele a vida inteira. E em meio a estes, alguns dos saduceus e fariseus, escribas, começaram a dialogar e questionar Jesus, tentar tirar dele algumas coisas que pudessem irritá-lo, mas em todo o tempo ele responde sempre com amor, sempre com graça, sempre declarando a sua dependência plena de seu Pai. É por isso que não poucas vezes nesse mesmo texto ele diz: olha, o que eu faço eu não faço de mim mesmo, o que eu falo, não falo de mim mesmo, eu só falo aquilo que meu Pai mandou falar, eu só faço aquilo que meu Pai mandou fazer. Vocês não conhecem o meu Pai, mas eu estive com Ele, foi Ele que me mandou fazer, e aquele que crê naquilo que eu estou a dizer também irá crer em meu Pai. Ele tenta convencer as pessoas de uma forma tão sensível. Ele poderia empurrar goela dentro, mas ele simplesmente lhes dá a sua própria vida, que era a sua palavra pregada. Não obstante isso, as pessoas ainda o ignoram, fecham os olhos a ele, brincam com ele, zombam dele. Mas em meio a tudo isso, alguns creem. Então chegou a notícia aos sacerdotes de que ele estava por ali, embora as pessoas estavam procurando ele, tentando matá-lo, mas como não era chegar a hora dele, então isso não aconteceu. Então os sacerdotes mandaram os soldados do templo ir lá, prendê-lo. Olha que cena. Ele está em meio ao público, assentadinho, humilde. Se você colocasse um sacerdote ao lado de Jesus,
Você iria ver o sacerdote vestido com a sua estola sacerdotal, com o seu manto, incrustado com 12 pedras preciosas no seu peitoral e algumas outras pedras preciosas ao longo do corpo, e já os do Novo Testamento, dentro da sua vaidade suprema, eles se penduravam alguns colares, seus sapatos eram talhados e também cheios de pedrinhas como que brilhantes. Suas roupas eram suntuosas, caríssimas, extraordinariamente feitas para mostrar a glória do que eles tinham. Mas se você colocasse Jesus ao lado dele, você ia ver Jesus com as suas roupas de campesino, de carpinteiro, humilde, seu cabelo queimado pelo sol, não era penteado por muitas mulheres como faziam os sacerdotes, suas mãos calejadas, seus joelhos com caroço de tantos orar, seus pezinhos sujos pelas suas sandálias, que as poeiras do chão assim o fazia. Era esse que estava ali no meio das pessoas. E eles começaram a ouvir e se indignaram, dizendo: como ele sabe tanto, se ele nunca frequentou escola. Começaram a olhar um para o outro e dizer: de onde vem tanto conhecimento? Quem ensinou a ele para ele saber tanto? Ele nunca fez o primário. Eu achava que ele nem sabia ler. Mas olha o que ele está falando. Jesus então levanta a voz de maneira calma e diz: tudo o que vocês estão me ouvindo dizer, eu ouvi de meu Pai, não é minha essas palavras. Nem ali ele trouxe para si qualquer tipo de glória. Ao contrário, ele se jogou ao máximo aos pés do Pai. Então eles mandaram os soldados. E os soldados chegaram ali e começaram a ouvir aquelas palavras. E foram poucas as palavras. Eles queriam prender, mas aí chegaram e começaram a escutar, e começou um a olhar para o outro: vai tu, não vai tu, vai tu, não vai tu. E de repente aquelas palavras foram entrando aqui no coração deles, subiu na mente deles, e um olhou para o outro e disse: tem coragem de prendê-lo? E o outro diz: meu coração está queimando com o que ele está falando, como é que eu vou prender? Olhou para o outro, o olho lacrimejando: como é que eu vou prendê-lo? Então eles saíram dali, voltaram para os sacerdotes, e chegaram lá, e os sacerdotes disseram: trouxeram ele preso? E eles disseram: como prendê-lo? As palavras dele queimam dentro de nós. Nunca ouvimos alguém que falasse daquele jeito. Foi assim que os soldados disseram: nunca ouvimos alguém que ensinasse daquele jeito. Não é apaixonante? Não é apaixonante, equipe de filmagem? Totalmente apaixonante. Por isso ele disse: bem-aventurados vocês que não viram e creram. Mas agora eles começam uma discussão enorme dentro desse local sagrado do judaísmo. E uns começam a afirmar, entra Nicodemos no meio do assunto, e ele condena a aplicação que um cidadão fez acerca da lei. Então, quando eles não viram assuntos e argumentos que pudessem contrapor um ao outro, o texto termina dizendo assim: e cada um foi para sua casa. Como quem diz, a reunião acabou, a conferência terminou, o culto concluiu, terminou todo o processo, vamos para casa. Não houve mais diálogo acerca desse assunto, todos foram para casa. Tudo terminou com o amém. Eles tiveram o dia inteiro de ensino na presença de Jesus, e terminou com o amém. Isso se parece exatamente os nossos dias. Todos para casa, todos fiquem em casa, todos foram para casa. Não poucos lugares você passa e vê os templos inteiros como esse aqui vazio, e as pessoas em casa. E o versículo me leva a reportar exatamente esse contexto de que o dia para eles acabou.
Acabou-se toda a expectativa que tinham de prendê-lo naquele dia. E foram, portanto, para o recesso de seus lares, de suas casas. E antes de te dizer o que o Senhor quer que entendamos nesse contexto, permita-vos fazer contextualizar. Para muitas pessoas o culto termina com o amém. A mensagem termina com o amém. O louvor termina com o amém. A comunhão termina com o amém. Para não poucos, a vida cristã termina com o amém. Então inicia, pós-culto, vai para suas casas, inicia a semana de trabalho. E talvez no outro culto, novamente, as coisas possam acontecer. A ideia primária disso tudo é justamente de que nós entendemos que o culto acontece enquanto estamos dentro do templo servindo a Deus. E aprendemos que fazemos semanalmente um culto ao Senhor, quando deveríamos compreender que a vontade de Deus é que não tenhamos uma semana onde tenhamos um culto a Ele, mas sim que tenhamos uma vida de culto durante toda a semana. A ideia de Deus é levar a gente a compreender que Ele não nos resgatou do Calvário, através do Calvário, por meio do sangue precioso de Seu Filho, para que simplesmente dessemos 1 hora de culto a Ele por semana. Porque isso os gentios já faziam, os judeus já faziam, os ímpios já faziam. Mas Ele decidiu nos resgatar para que pudéssemos nos entregar a Ele em espírito e em verdade. Foi por isso que Ele disse que chegou a hora em que os verdadeiros adoradores não adorariam o Pai com ritualismos, com performances, com práticas ou com programações, mas que adorariam ao Pai em espírito e em verdade. E Ele disse: a hora vem e a hora chegou. Significa dizer que não é para Deus, não é de praxe fazer um culto de louvor a Ele. Para Deus é de praxe ter uma vida de culto. E quando nos juntamos, apenas celebrar aquilo que já fizemos ao longo da semana inteira. O amém vai todos para casa. Parece que estamos conformados com o nosso sistema religioso de ser, onde decidimos dar um tempinho para Deus durante a semana. Então a gente escolhe o tempo para Deus, seja uma quarta ou seja um domingo. Então aí vem o decreto, e o decreto diz: se vocês têm encontro com Deus de quarta e domingo, se lascaram, porque agora vocês só vão ter um dia da semana. Felizes aqueles que têm um dia da semana. E quer saber, o seu encontro com Deus durava 1h30, 2 horas. Agora eu vou te dar 50 minutos. Então, se você quiser degustar de Deus, deguste em 50 minutos. Então estamos chorando porque não temos 50 minutos para cultuar a Deus. Estamos chorando porque não temos o templo aberto para servir a Deus. Estamos chorando porque as igrejas foram fechadas. E Deus está dizendo: quando é que vocês vão entender que não é um culto do templo, mas é a sua vida de culto que eu quero? Quando é que vocês vão entender que não termina com o amém, mas que começou quando você disse sim a Jesus e terminará na eternidade com Jesus? O confronto dessa palavra ao meu próprio coração leva-me um pouco mais adiante, visto que as horas já me apitaram o meu horário. Perceba, de maneira tão clara, tão evidente, nós nos tornamos tão conscientes de que damos um tempo para Deus. Oferecemos um espaço em nossa agenda para Deus quando não temos nada mais importante, não é? Oferecemos um espaço para Deus no domingo às 19 horas, quando não temos algo mais importante para ir. Mas quando temos uma celebração, quando temos um aniversário, quando temos um churrasco, quando temos um lazer, quando temos um futebol, quando tem um campeonato, quando tem uma brincadeira, então essa programação com o divino pode ser alterada. Temos a ousadia de alterar qualquer programação quando se trata de Deus, mas não temos sequer o cuidado
de tentar encontrar um outro horário para fazermos aquilo que seria no horário que dizemos que é de Deus. Não é ridículo a nossa fé? E depois temos a ousadia de criticar aqueles outros religiosos que não servem a Deus. Então eu me pergunto, que tipo de servidão, de amor estamos demonstrando ao divino, se tudo que temos a Ele é a esmola de 1h30, 2 horas de culto por semana? É um pouco esdrúxulo pensarmos que estamos conquistando o coração do divino quando lhe oferecemos tão pouco. É um pouco pobre de nossa parte imaginar que Deus está se agradando dos nossos altares quando nos deixamos empoeirados a semana inteira. Quando chega domingo às 18 horas, a gente passa um pano porque ali vai ter um momento de culto. É curioso imaginar que conseguiremos atrair a glória e a presença do divino quando utilizamos os nossos altares espirituais para todo e qualquer tipo de atividade. E quando olhamos no relógio, nos assustamos porque daqui a pouco começa o culto, ainda que seja online. E aquele lugar do qual a gente faz culto ao Senhor, onde servimos a Ele, já está sendo feito outras coisas. Então o texto diz: e cada um foi para a sua casa. Isso me leva a perguntar o que Deus está querendo nos ensinar com esse tempo. Qual é a ideia do divino em nos conduzir a um período não visto na história brasileira, onde as igrejas, ou melhor, do mundo, onde as igrejas do mundo inteiro encerraram suas atividades dentro de um contexto de pandemia? O que será que Ele está nos conduzindo a vislumbrar e a perceber? Será que Ele nos está convidando a observar qual é a tônica, qual é a seta indicadora do que a sua vontade se apresenta? Pois o texto me afirma de maneira muito clara: e cada um foi para a sua casa, e tudo que eu escuto hoje é: fique em casa, não é? E eu escuto ao contrário dos pastores dizendo: nos dê um horário de culto. Talvez a mudança tinha que começar aqui do altar, em nós mesmos. E ao invés de querer convocar as autoridades para que nos dê um horário de culto, ensinar a igreja a viver o seu verdadeiro culto em casa, a fazer de sua própria casa a verdadeira igreja. Sabe como deveria ser o contexto? O inverso do que a gente ensina. Deveríamos trabalhar o dia inteiro angustiados, no afã de que logo às 18 horas iremos voltar para casa. Por quê? Porque Deus está lá em casa. Deveríamos ter a consciência a semana inteira de que a casa que a gente mora é o lugar em que Deus escolheu para habitar, porque nós moramos lá. E a minha pergunta é: qual lugar é mais importante, a sua casa ou o templo no qual a gente serve? Qual desses lugares tem mais Deus? Dura pergunta eu fiz agora. Qual desses lugares Deus é sentido mais? Quando você entra na tua casa, o teu corpo se arrepia pela presença do divino, e o seu olho começa a lacrimejar, e você começa a sentir a glória dele? Ou você fica lá no portão esperando, pensando: vou ter que entrar em casa, vai começar tudo de novo? Qual é a sensação que você tem quando você sabe que vai ter que voltar para casa? De alguns é pânico, pastor Joseph. De outros é tentar passar em algum lugar antes, para ver se fica mais tarde um pouco, para tomar um migué, para ver se melhora o ambiente. Onde temos mais de Deus, querida igreja? Temos conseguido fazer da nossa casa um lugar onde Deus realmente gosta de estar? Ou chegamos à nossa ideia prática, conclusiva, religiosa, de que esta é a casa de Deus? Aí eu sinto desapontar você, que este nada mais é do que um lugar que fora consagrado a Deus para que a igreja dele aqui se reúna e tenha comunhão.
Mas a verdadeira casa de Deus deveria ser eu, deveria ser você. Então o lugar onde a gente passa mais tempo, que é a nossa própria casa, deveria ser o ambiente onde Deus passa mais tempo. Se Deus mora aqui, se esse é o endereço dele, então a minha casa certamente também será o endereço dele. Logo, o meu ambiente doméstico deve de me levar à reflexão de como ele está sendo edificado, construído. E a pergunta que se faz de maneira absoluta sobre esse texto é: o que estamos construindo em casa? Que tipo de ambiente nós estamos edificando dentro de casa? Somos sabedores de que nessa nossa cidade, Dourados, pesquisa séria, e isso foi até tratado entre nós há 2 semanas. Essa pandemia aumentou em Dourados 164% o número de divórcio. O que é que está acontecendo em casa? Quem é que está morando no teu quarto? Quem é que está morando na tua TV? Quem é que está morando dentro do seu ambiente doméstico? Está cheio de anjos? Ou os espíritos malignos fizeram ninho na sua cobertura? Quanto de Deus você tem conseguido armazenar dentro de casa? O que leva-me o Evangelho a compreender na vivência do Cristo e da aplicação dele em nós é que o meu viver com ele deve, durante a semana inteira, ser um viver de culto, de louvor, de prática, de adoração, de vivência do Evangelho. Para que quando eu chegue o momento de vir ao culto, e o culto se faz legal pelo coletivo, a essência de um culto é chegar aqui e abraçar você. A essência de um culto é a comunhão, irmão. O que Deus espera que nos unamos é por causa da comunhão. Porque dos louvores, ele tem uma orquestra maravilhosa o tempo todo no universo, tocando para ele dia e noite. O salmista diz que os céus e os céus dos céus louvam ao Senhor, e tudo que tem fôlego louve ao Senhor. Mas nos deparamos com a cena dantesca dentro de nós, de acreditarmos que Deus está circunscrito ao horário de culto que estabelecemos em domingo à noite. Então temos tão pouco tempo para absorvê-lo. O tamanho do culto que você oferece a Deus é exatamente o tamanho do Deus que você serve. Então a gente fica esperando um Deus pequenininho nos dar coisas grandes. Nunca as teremos. Mas quando descobrirmos o tamanho de fato de Deus, compreenderemos que por mais que os damos 7 dias da semana, 24 horas do dia, de nosso ser, em uma completa entrega e vivência diante dele, em louvor e adoração com tudo aquilo que fazemos, então teremos a ideia de que ainda que vivamos assim, não consigamos compreender a grandeza dele. Logo, esse Deus que temos essa dimensão, nos dá as coisas que achamos grandes como se fossem coisas tão pequenas. Daí a gente se pergunta, por que comigo não acontece? Talvez seja porque o Deus do qual eu enclausurei ele dentro de um período de culto é exatamente o Deus que eu consigo carregar ele pendurado em um crucifixo no meu peito. Mas o Deus que eu estou ali a falar, que andou entre nós, que está aqui nos ensinando, é o Deus do qual a sua alma não consegue mensurar, e por ela não saber mensurar, ela não vê dificuldade alguma para aquilo que Ele pode lhe dar. Como somos pobres diante disso. E todos foram para sua casa. Como se a casa fosse o lugar onde tudo termina. Mas permita-te dizer que o seu lar e o meu lar é o lugar onde tudo começa, onde tudo inicia.
onde a sua vida com Deus inicia, onde a bênção semanal inicia, onde o futuro inicia e onde a derrota também inicia. Não adianta nada eu ter a minha casa um inferno semanal e chegar no domingo à noite e imaginar que em 1h30 de culto tudo vai ser consertado. Todo conserto acontece em casa. Toda comunhão se estabelece em casa. Por isso Paulo disse: não deixa o sol se pôr sobre a sua ira. Não termine o dia em confusão. Não vá para a cama em confusão. Por isso ele diz: não deixe a discórdia conviver com você. Não deixe o inimigo que divide deitar no meio de você e de sua mulher. Não deixe o inferno fazer ninho na comida da tua casa. E não adianta chamar pastores para ungir tua casa, porque esse tipo de demônio só sai com atitudes práticas de vivência no Evangelho. Mandinga espiritual não resolve. Você pode dar 3 pulinhos, comprar óleo ungido, sal ungido, rosa ungida, calça ungida, vassoura ungida, martelo ungido. Olha, o que você quiser ungido. Tijolo ungido, pedra ungida, telha ungida, som ungido, antes ungido, sacolinha ungida, o que você quiser ungido. Se você quiser, a gente compra 10 litros de óleo ungido e te dá de presente. Não vai mudar nada. Se você não quiser viver o Evangelho e levar Deus para casa, não vai mudar nada. O diabo sai e volta, porque a casa está aberta e vazia. E cada um foi para a sua casa. O que é que temos feito da nossa casa? Se entendêssemos o princípio do Evangelho, compreenderíamos que Jesus estabeleceu um Evangelho de família, um Evangelho de paternidade, um Evangelho de respeitabilidade, um Evangelho onde o reino preconiza a comunidade como um todo da família. Compreenderíamos que é dentro de casa que se estabelece o altar da divindade. Saberíamos que a eles devemos dar toda a honra a partir daquilo que temos dentro de casa. Uma das palavras do dia que será ministrada amanhã pela manhã, na inspiração do dia, me fez o Senhor me lembrar disso agora, que é o Salmo 79. E diz assim: a reclamação de Asaf, nome do filhinho do Anderson, do evangelista Anderson. A reclamação e o clamor de Asaf era dizendo: Deus, nós estamos sofrendo isso, e a gente sabe que nossos pais negligenciaram a sua vontade. A gente sabe que eles te negaram, eles te trocaram, eles te abandonaram, eles te rejeitaram e adoraram outros deuses. Aí ele diz assim: mas atenta para nós e tem misericórdia. E nós não faremos como fizeram os nossos pais. E ele continua e diz: pois os nossos pais não nos contaram as maravilhas que o Senhor fez com eles quando os tirou do Egito, e nós não sabíamos. Os nossos pais nos ocultaram as suas maravilhas. Ele diz assim: e nós queremos consertar isso. Nós vamos contar para os nossos filhos, e os nossos filhos para os filhos deles, e os filhos deles para os outros filhos deles, as muitas maravilhas que o Senhor fez desde nosso pai Abraão, e eles se te temerão por todas as gerações. É em casa que isso acontece. É em casa que o altar é edificado. É em casa que o culto começa. É em casa que está a igreja. A verdadeira igreja está em casa. Quando o Senhor usou a pandemia e diz: vão para casa, Ele está dizendo: ei, igreja, sai da hipocrisia dos templos. Seja a igreja em casa. Sai das performances religiosas dos templos. Viva o Evangelho em casa. Eu não sei se você notou,
Mas a maior dificuldade que a gente tem de ganhar pessoas é justamente ganhar aqueles que são membros da nossa própria casa. A maioria dos crentes tem dificuldade de evangelizar os seus filhos, seus pais, seus tios. Talvez seja em razão de que quando vai se falar alguma coisa, este do qual é alvo do evangelho tem a ousadia de dizer, mas não condiz com o que você vive. Não é bem isso que você vive. Então você tem que se converter primeiro. Talvez a maior dificuldade que a gente tenha é justamente o fato de as pessoas que a gente quer que se convertam conviverem conosco. Então elas nos conhecem no dia a dia. Mas se entendêssemos o que Deus está dizendo, tua casa deveria ser o primeiro lugar onde Ele é reverenciado. Então essas pessoas não olhariam para as suas palavras, mas para o Deus que sai nas tuas palavras. O evangelho que vivemos deve ser o evangelho de prática. E digo isso com muito amor, por saber que a minha família me ouve, pois da parte de minha casa, de minha mãe, a partir do evangelho que entrou em minha vida, Jesus salvou todos os outros, com exceção de um que está meia boca ainda, meio pedra, meio tijolo, um pé lá, outro cá, mas ele vai ser arrastado, vai. Mas o restante todos se entregaram a Jesus e vivem o evangelho. E eu diria, que tipo de construção estamos fazendo em casa? Que tipo de fé estamos plantando em casa? A pandemia está servindo para destampar as nossas hipocrisias, para desnudar as nossas falsidades, para nos mostrar que tipo de fé a gente vem cultivando ao longo dos últimos anos, querida igreja. E agora é a hora que o Espírito Santo nos convida a refletir nisso tudo e saber o quanto de Deus nós vamos produzir dentro de casa. Que tipo de altar estamos construindo? Outra vez eu termino essa reunião te fazendo essa pergunta. Agora, nesse exato momento, onde tem mais da presença de Deus? Aqui nesse templo ou aí na sua casa? Fique com essa pergunta em teu coração. E durante toda a semana, ore sobre isso. Aplique isso. Permita que o Espírito Santo te mostre as suas atitudes diárias, que não se parecem com as pás ou espevitadeiras que tira a cinza do altar. Que Ele sonde as nossas atitudes e pondere o nosso coração e nos diga, isso não atrai Deus. Mas que façamos com que a nossa fogueira espiritual em casa seja acesa mais do que quando acendemos aqui na igreja. Que o Espírito Santo nos faça ter uma vida de culto, uma vida onde o Cristo seja visto em nós, mais do que em nossas palavras. Eu te convido, querida igreja, a tomar uma atitude radical, de santificar a sua casa. Tire as coisas que impedem a presença de Deus, jogue fora. Não permita que os seus aparelhos eletrônicos sirvam a Satanás. Não permita que a sua casa seja um ambiente onde o diabo tenha liberdade. Mas determine que na sua casa só o Espírito reina. E que o Senhor nos dê graça para vencer o dia a dia. Então tome essa semana por base, se Jesus não voltar. E que o próximo domingo não seja tão esperado o culto, porque durante todo o dia você tem cultuado a Deus em casa. Eu termino essa mensagem, que na verdade eu não termino, eu termino o primeiro ponto, pois o segundo ponto eu ia dizer isso aqui para você, você diga em casa, tá? Quando começa o capítulo 8, que é o próximo versículo do capítulo 7. Enquanto o versículo 53 diz, e cada um foi para a sua casa.
O versículo 1 do capítulo 8 diz que Jesus foi ao Monte das Oliveiras e passou lá à noite com Deus. Enquanto todo mundo foi se esconder de Deus em casa, Jesus foi buscar a Deus na floresta. Enquanto os irmãos de Jesus se escondiam de Deus em casa, Jesus disse: onde eu estiver, Deus vai estar. Então eu vou no horto florestal, vou no Monte das Oliveiras, e eu vou buscar a Deus lá. E ele passou a noite com o Pai. E no outro dia pela manhã, ele tem a manifestação mais maravilhosa de perdão que o mundo já viu. Quando a mulher apanhada em adultério é jogada diante dele. Você quer viver coisas sobrenaturais vivendo no mundo natural. Você quer uma casa cheia de milagres vivendo no mundo da incredulidade. Você quer que Deus manifeste a sua presença na sua casa quando você aceita com que tudo aconteça de ruim dentro do seu próprio ambiente. Deixa não. Deixa não. Santifique a sua casa. Santifique o seu lar. Eu quero orar por você aí na sua casa. Eu queria que você usasse dessa ousadia. E em nome de Jesus, repreenda o tentador, repreenda o maligno em casa e em volta de casa. Os seus filhos pertencem a Deus. Não dê de bandeja ao diabo. Seu casamento é de Deus. Não deixe o diabo dividi-lo. Eu quero orar por você. Se você quiser fechar os seus olhos, e te desafio ainda mais. Se você quiser convidar a sua família, e aí na sua própria casa, dar as mãos uns aos outros, aí você tem liberdade para isso. Ore com a sua família. Eu queria muito estar de mãos dadas com a minha esposa e com meus filhos agora. Mas nós estamos aqui e eles em casa. Pastor Joseph também. Anderson também, Lucas também. Mas você tem essa oportunidade agora. Então ore com a sua família agora. Repreenda o inimigo agora. As noites em claro irão embora. A insônia que te atormenta irá te deixar dormir. A sensação de angústia que te toma à noite será substituída por uma paz que excede o entendimento. Pois a sua casa é guardada pelo Deus dos deuses. Aquele que te guarda não dorme nem cochila. Paizinho, em nome de Jesus, eu me uno a milhares de pessoas em oração agora. E faço isso pela fé, faço isso crendo na Tua palavra, sabedor de que ela é fiel e verdadeira. E oro juntamente com eles, porque a Tua palavra diz que se dois concordar aqui na terra acerca de qualquer coisa, isto também é concordado no Teu reino, e assim se fará. Então, em nome de Jesus, que eu me uno a essa casa, a essa família, para primeiro te pedir perdão, Senhor. Para te pedir perdoe-nos por deixarmos com que coisas consagradas a Satanás entre dentro do ambiente de nossa casa. Por permitir que os programas satânicos usados por Satanás semeiem a liberdade de espíritos malignos dentro de casa. Por permitir que pela internet ondas malignas invadam os ambientes dos quartos e das casas daqueles que em Ti esperam. Nós te pedimos perdão em coletivo e também de modo individual. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa por não sermos tão vigilantes quando deveríamos estar atentos à tocaia do maligno na perspectiva em que ele tem de nos destruir. Nos perdoe. Mas ao mesmo tempo eu te agradeço pela Tua imensa misericórdia, que mesmo nós estando, ainda que
não vigilantes, Senhor, permitindo que as ciladas nos ataquem, o Senhor ainda assim nos protege, nos tira dessa distração e nos leva diante de Ti em proteção suprema. E eu peço a Ti agora, Paizinho, em nome de Jesus o Cristo, que essas casas que oram comigo agora, em nome do Senhor, que todo espírito maligno, toda ordem de Satanás, toda semente maligna, toda corrente do inferno, seja por onde veio, seja por um fio de internet, ou seja por um programa de TV, ou seja por um objeto maligno, ou seja por uma fala, ou seja pela consciência daqueles que ali habitam, em o nome de Jesus, eu uso a autoridade do nome de Jesus em concordância com essa família e te repreendo, Satanás, você e toda a sua hoste não tem autoridade sobre aqueles cujo sangue do Cristo comprou. Tu não tem domínio sobre esta casa, tu não tens sorte sobre essa família. Então, em o nome de Jesus, nós te repreendemos, nós te dizemos: não terás mais acesso a esta casa, não terás mais acesso a essa família, enquanto eles em Cristo se mantiverem. Eu te peço agora, Senhor, na autoridade do nome de Jesus, responde essa súplica do teu povo e quebra as maldições que foram lançadas, desfaz as ciladas que foram arquitetadas por Satanás, quebra o arco, desfaz as correntes, solta as algemas, e que o teu nome seja glorificado, Senhor. Traz, Paizinho, a tua glória para esta casa, de tal modo que não apenas os filhos os vejam, não apenas os que moram ali te vejam, mas que os vizinhos também contemplem, que as pessoas também contemplem, de que o Senhor mora naquele endereço, de que aquela é a tua casa, que esse irmão e que essa irmã, que esse filho e que essa filha tenham o prazer de voltar para casa, e quando chegar em casa, que a tua glória o inunde, e que esse seja o lugar de cultuar, o lugar onde a tua presença tem liberdade. Sim, eu lhe peço, faz da minha casa o teu altar, faz do meu lar a tua casa, Senhor. Eu lhe peço isso no temor e no amor de Jesus, pois enquanto estamos em casa, eu sei que o teu Espírito está nos tornando uma verdadeira igreja. Eu lhe peço isso agora, crendo e desde já te agradecendo, em o nome precioso de Jesus o Cristo, que reina em nós para sempre. Entregue a sua vida a Jesus, entregue seu coração a Ele, não o rejeite, não o deixe, não o deixe, entregue totalmente, permaneça nele, guardado nele, e como a Bíblia diz, o maligno não lhe toca. Em o nome de Jesus, que a sua semana seja uma bênção, que o grande amor do Pai, que a presença gloriosa do Filho e a comunhão perfeita e poderosa do Espírito Santo esteja com todo aquele que crê, sobre você e sobre a sua casa, e que o bom favor do Senhor te acompanhe por todos os dias da sua vida. Deus te abençoe. Um grande, fervoroso e pentecostal abraço em nome de Jesus. Deus te abençoe.